Revisão da vida toda. Você já viu essa fala aqui do Barroso? Só presta atenção que eu já vou trazer o artigo aqui para vocês, pessoal. Privilegiado é daqui pra frente, não estamos pegando ninguém pra trás. Mas a anulação das delações, das leniências, tudo isso pega pra trás. Revisão da vida toda. Revisão da vida toda. Já tinha a maioria formada a favor dos aposentados e 2 anos depois mudou a composição do Supremo e mudou também o entendimento, dando ganho de causa ao governo. Isso não gera uma sensação de insegurança jurídica? Olha, eu diria que isso foi um pouco um acidente de composição. O que aconteceu? O Supremo tomou uma decisão num determinado sentido apertado, por 6-5. E aí o ministro Ricardo Lewandowski, hoje ministro da Justiça, se aposentou. Entrou o ministro Cristiano Zanin. Quando chegou os embargos de declaração, um recurso contra a decisão anterior, o ministro Zanin tinha, de fato, uma posição diversa da do ministro Lewandowski, que votou nesse sentido. Portanto, eu não sei se eu chamaria de insegurança jurídica, mas houve uma mudança de entendimento no tribunal, como acontece em qualquer tribunal do mundo. Mas houve essa circunstância de que foi uma mudança muito rápida e ainda no curso do julgamento. Não é um padrão, mas aconteceu. Eu chamaria de um acidente que poderia ter acontecido em qualquer lugar do mundo. Na Suprema Corte Americana, quando mudou a composição, eles reformaram Roe versus Wade. Foi uma péssima mudança. Porém, é uma circunstância de ter mudado a composição do tribunal, faz parte. E aqui esse belo artigo por Murilo White. Vocês conhecem ele, da ABR, sócio do Dr. João Badari. E ele fez um artigo aqui para o Conjur. E quando Barroso foi questionado sobre a manobra da revisão da vida toda, que resultou em uma imensa sensação de segurança jurídica, declarou que foi mero acidente. Vocês viram isso aqui na tela. Agora vamos ver o que o Dr. Murilo White trouxe aqui, né, como embasamento, porque eu sei que vocês gostam de vídeos jurídicos e eu explicando aqui para quebrar um pouco o lead case, né, explicando como é que fica na prática os seus direitos, pessoal. A declaração acima do ministro Barroso foi segundos após dizer que mudar a jurisprudência tem efeitos daqui para frente, né, o que causou indignação, perplexidade. Então você viu, o Barroso estava se explicando lá no foro privilegiado, falou: não é insegurança jurídica porque é daqui para frente. Foro privilegiado, né, a gente fez a modulação ali para não valer para trás, e tudo mais. Então, certamente o ministro do STF imagina que o aposentado já se esqueceu das suas incansáveis e propositais alterações de pautas, a fim de julgar as ADIs 2110 e 2111 antes da revisão da vida toda. Ou seja, a revisão da vida toda foi pautada e retirada de pauta umas 3 vezes, né? Só esse ano, pessoal. Com o nítido objetivo de enterrar a tese, ou melhor dizendo, consertar os danos ocasionados pelo acidente do julgamento do tema 1102 e reconheceu o direito dos aposentados. Ocorre, contudo, que o ministro Zanin sequer teve a oportunidade de se demonstrar efetivamente seu entendimento contrário nos embargos de declaração, porque ele havia votado no plenário virtual, houve pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes, o julgamento terá de ser reiniciado porque tal recurso foi pautado. Então, o que a gente já tem aqui? Pessoal, para quem talvez não tivesse entendido a minha explicação, o Dr. Murilo trouxe aqui uma forma bem simples de você entender. Teve pedido de destaque nos embargos de declaração, então está tudo em aberto. Tem essa, está tudo em aberto no tema 1102. Agora, é claro, as ADIs vão influenciar o tema 1102. Ninguém aqui está negando isso, ninguém aqui é tonto, ninguém aqui está tampando só. Mas, com o pedido de destaque, os votos nos embargos de declaração foram resetados, reiniciados. Só o voto da ministra Rosa Weber, que é mantido porque ela já se aposentou. Vamos continuando. A manobra, como dito acima, ocorreu no âmbito das ADIs 2110 e 2011 e o direito à revisão da vida toda foi legitimamente assegurado por um acórdão prolatado em plenário, julgamento de mérito, do 12 de 2022. Vocês sabem, eu estava lá e foi fulminado por meio daquilo que chamamos de uma superação de entendimento. Então, isso é uma consequência óbvia, né? Uma mudança de jurisprudência. Os efeitos nas ADIs são naturalmente prospectivos, traduzindo em miúdos,
Seria o direito de quem ingressou com suas revisões. Aqui, né, ele traz a data de julgamento, março. O próprio STF, isso também não tem nada a questão de segurança jurídica. O próprio STF, às vezes ele usa a data de julgamento, às vezes ele usa a data de publicação do acórdão, às vezes ele usa a data de julgamento dos embargos de declaração, quando a modulação de efeitos é feita nos embargos, como vai ser. Então, assim, o próprio STF tem uma data específica, ele sempre usa isso também, cada pela comunidade jurídica. A verdadeira questão que prevalece, cenário de certeza, a atual composição do Supremo vai ter a seriedade das atribuições da mais elevada corte do país, de atribuir esses efeitos prospectivos, tem feito em inúmeros precedentes, a fim de preservar a isonomia, segurança jurídica e os atos jurídicos perfeitos, o princípio da colegialidade. Se avaliarmos a fala do ministro Barroso, o aposentado pode ter um lampejo de esperança, o presidente do STF não vai colocar obstáculos para que o colegiado adote esses efeitos daqui para frente. Palavras do próprio ministro, prevalecendo assim o direito. Estou com essas questões. Tema 885 STF, interpretadas, né? Um acórdão em controle difuso possui o mesmo alcance, ou seja, força vinculante idêntica, um acórdão em controle concentrado de constitucionalidade. Então, como era de se esperar, o acórdão proferido nas ADIs foi objeto de embargo de declaração. A pretensão é singela. Simples, pessoal. Vai viabilizar ao Supremo o reconhecimento dos efeitos naturais prospectivos ante uma superação do entendimento. Acabou de fazer na ADPF 573. Então, são vários precedentes que o STF utiliza. Barroso falou isso na entrevista, né? Foro privilegiado. O PIS/COFINS, tributário. Não é. Ele está falando. Então, para que agora ele vai ser essa lógica também, ou quando é para os aposentados, aí não vale. Aí não viram? Então fica difícil, né, pessoal? Nessa DPF, os efeitos prospectivos, né, daqui para frente, permitir os servidores aqui do regime próprio, permitir uma tamanha incongruência, promoveria uma indevida burla à isonomia. B, resguardando aqui o direito assegurado por acordo, pessoal. Então tem tudo a ver. Além do recurso extraordinário, tema 733, então do STF declarando a inconstitucionalidade de um preceito normativo, não produz automática reforma ou rescisão das decisões. A gente não estava entendendo, né? Porque tem gente ainda que fala que acabou a revisão da vida toda e tem gente que fala que não acabou a revisão da vida toda. É porque o tema 733, ele fala, pessoal, o próprio STF já decidiu que se declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade, não produz automática reforma ou rescisão das decisões anteriores, né? Precisaria ter uma modulação de para falar que vai valer para trás. Ainda seria necessária a interposição de um recurso próprio ou uma propositura de ação rescisória própria. Ação rescisória é aquela ação para quebrar o trânsito, tá? Aí, pessoal, efeitos automáticos, né? Então agora a gente vê que o acórdão das ADIs não produz efeitos automáticos sobre a revisão da vida toda, conforme tema 334, tema 1102, e somente prejudica o direito com essas ações. Tá aí, meus amigos? É o que eu falo. Nas ADI busca garantir o direito adquirido de quem já entrou com a ação, tá? Eu estou há 3 anos fazendo vídeo falando para você entrar com a ação. Teve o outro advogado lá que faz os vídeos lá falando, nossa, ele só quer vender o serviço. Aí agora que a modulação está em alta, que o professor Nakamura estava certo, aí um monte de advogado me manda pedir desculpa. E tá tudo certo. Vou ficar levando uma água pro coração. Vocês estão todos desculpados. Mas eu não queria estar certo, eu queria estar errado. Eu queria que não houvesse, né? Toda essa. Mas eu falava, gente, entra com a ação por causa de modulação de efeitos. E o pessoal falando, não, eu vou entrar, eu vou esperar para quando for causa ganha. Eu falando, entra com a ação que o STF faz modulação de efeitos. Aí os outros, dois
é advogado, né? Aí teve um advogado que tem que falando, não, mas ó, ele quer só vender o serviço dele, ele quer vender o serviço dele. E agora o pessoal me manda aqui mensagem no WhatsApp pedindo desculpa, né? E tá todo mundo desculpado, meus amigos. O professor Nakamura mais uma vez estava só na foto da Rosa Weber. O pessoal falou que eu era burro, que não sei o quê, depois pediu desculpa porque eu tava certo. Eu não tô falando que eu tô sempre certo. Eu vou errar, eu sou ser humano, pelo amor de Deus. Só que você ficar xingando os outros de burro na internet pra depois vir pedir desculpa, você estando errado, eu sei lá, pessoal. Mas pra mim, ó, tudo certo. Somos todos amigos aqui, o que importa é apoiar a revisão a vida toda, meus amigos. Ah, pode falar que eu. Entendeu? Ah, e quer vender o serviço dele, né? Aí não, o aposentado que não entrou com a ação, agora fica aí, né, roendo a unha para ver se vai conseguir ainda entrar na modulação dos efeitos, se o STF vai utilizar a data de julgamento dos embargos. Tema 1102, corolário do tema 334. Então, uma mera reafirmação de jurisprudência com efeitos prospectivos, pessoal. E aí, 102 mil ações, a maioria 6 mil protocolados nos Estados Especiais Federais, a hipótese mais provável, gasto econômico de 3,1 bilhões de reais. E aqui, pode ver que no próprio tema mesmo, modulação de efeitos para limitar os atrasados, mas aí realmente vai estar colocando o equilíbrio em tudo, né? Não tem como, tá? Valores, tá, pessoal? Então, é garantir o direito de quem já tem participação. Isso é o mínimo. Mas isso é nas ADIs, pessoal. Tema 1102 do STF. O INSS não pediu essa modulação de efeitos para limitar os direitos de quem não. Tema 1102, o INSS só pediu a modulação para limitar os atrasados, pessoal. Então, atenção, tá? E aqui, terra, sendo que apelamos, falaremos, segurança jurídica está sendo ignorada e é o principal pilar do Estado democrático de direito, que mantém o sustento da integridade das habilidade, a confiança na atuação do poder público, a estabilidade das jurídicas. Parabéns, Dr. Murilo White aqui, do belo artigo, né, rebatendo essas falas do Barroso, e está falando que é um acidente a decisão da maioria, como diria o ministro Alexandre de Moraes, é algo realmente impressionante. Deixa aqui o seu para o ministro Barroso. Esse vídeo, na parte de comentários, vai ser utilizado para você deixar o que pensa da atuação do ministro Luiz Roberto Barroso. Abençoe grandemente. Inscreva-se nesse. Deixa o like se você apoia a revisão da vida toda. Próximo vídeo.